Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a molécula de ATP e dessa forma a gente vai dar sequência a uma série de vídeos que eu tenho aqui no meu canal que integram biologia celular e bioquímica. Bom, o que é a molécula de ATP, professor? A molécula de ATP é uma molécula energética super importante no metabolismo energético celular. É uma molécula, gente, que funciona como se fosse uma bateria recarregável, tá? Então, por exemplo, como se fosse uma pilha que a gente utiliza no controle, né, da televisão. À medida que você vai utilizando o controle, você vai gastando energia presente naquela bateria. A hora que acabar a energia presente naquela bateria, você pode recarregá-la na tomada, certo? A molécula de ATP ela funciona dessa forma. Ela alimenta reações químicas dentro da célula, tá? E depois dela ser utilizada, ela pode ser recarregada para ser utilizada novamente. Então ela não é deteriorada, não é estragada no momento do seu uso, tá? Essa energia que ela utiliza nas reações químicas está presente em seus fosfatos da sua estrutura, que a gente já vai falar posteriormente. Bom, as reações químicas que produzem ATP, tá, são reações denominadas exotérmicas, são reações que liberam energia. Então são aquelas do metabolismo, de carboidratos, lipídios, proteínas, que a gente utiliza, né, para produzir energia e gerar novas moléculas de ATP. Já as reações químicas que utilizam o ATP são reações denominadas endotérmicas, ou seja, são aquelas que precisam de uma energia, de uma fonte energética para que ocorram. Bom, e como que é a estrutura dessa molécula, professor? Olha, quando a gente estuda lá na biologia celular, né, a gente vê carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos. A molécula de ATP, gente, ela tem uma natureza nucleotídica, ou seja, que é daquele grupinho das moléculas de DNA e RNA que a gente estuda na genética. Então, ela tem uma natureza nucleotídica. E aqui eu coloquei para vocês o esquema geral dos nucleotídeos. Qual que é a composição básica de um nucleotídeo? O nucleotídeo é feito de três coisas: um fosfato inorgânico, uma pentose, que é um monossacarídeo de 5 carbonos, e uma base nitrogenada. Então aqui está a estrutura de um nucleotídeo. Fosfato, que está ligado a uma pentose, que por sua vez está ligado a uma base nitrogenada. O fosfato não tem variação, é um fosfato mesmo, né, o PO4,3-, tá? A pentose, gente, existem dois tipos de pentose. Uma que nós denominamos de ribose e a outra é desoxirribose. Ribose é aquela pentose presente nas moléculas de RNA. Já a desoxirribose é aquela presente nas moléculas de DNA. E lembra das bases nitrogenadas, né? Que são um total de 5, adenina, timina, citosina, guanina e uracila, são elas que dão nome, né, aos nucleotídeos. Tá? Um parênteses que a gente tem que fazer aqui, ó, veja bem, nucleotídeos são a composição dessas três coisas: fosfato, pentose e base nitrogenada. Agora, se a gente retira o fosfato da estrutura, sobrando apenas a pentose e a base nitrogenada, a gente denomina esse conjuntinho aqui, pentose e base nitrogenada, a gente denomina de nucleosídeo, beleza? Bom, agora que a gente lembrou qual que é a estrutura de um nucleotídeo, a gente vai entender aqui qual que é a estrutura de uma molécula de ATP e dessa forma a gente vai entender a justificativa para o seu nome, que é adenosina trifosfato. Veja bem, a molécula de ATP é denominada de adenosina. Por que adenosina, professor? Porque ela é uma molécula composta de uma base nitrogenada, que é de adenina, e uma pentose, que é a ribose. Então, como eu falei aqui para vocês, ó, base nitrogenada mais pentose é um nucleosídeo com S. Então, ó, adenosina com S, beleza? Então tá aqui, ó, a base nitrogenada adenina e a pentose ribose. O conjuntinho aqui desses dois a gente chama de adenosina. Além dessa adenosina aqui, a molécula de ATP tem 3 fosfatos, tá? 3 fosfatos. Por isso que o nome dela é adenosina trifosfato. Trifosfato significa a presença desses 3 fosfatos aqui. Nossa, professor, preciso saber na íntegra como que eu represento essa molécula de ATP? Claro que não. A gente precisa fazer um esqueminha para que fique fácil. Então, ó, adenina, né? Vamos apenas botar um nome aqui. Então, aqui, ó, a base nitrogenada adenina, que está ligada a uma ribose,
Já a ribose, por sua vez, está ligada a 3 fosfatos que estão sequenciais. Tá? Então, ó, fosfato, fosfato, fosfato. Tá joia? Esse daqui é o primeiro fosfato da molécula, esse é o segundo fosfato e esse é o terceiro fosfato. A gente conta a partir aqui da ribose. Então, agora que a gente já sabe qual que é a natureza da molécula de ATP e a sua estrutura, a gente pode entrar para a parte do seu metabolismo, como que ela funciona, né, de fato nas células. Seguinte, gente, a molécula de ATP ela é bastante ativa entre esses 2 fosfatos aqui, ó, o segundo e terceiro fosfato da molécula. O que acontece? Existem reações químicas que precisam receber fosfato. E com isso, o ATP vai lá e doa esse fosfato para uma molécula receptora. Quando esse fosfato se destaca, o terceiro fosfato aqui se destaca do segundo, libera uma grande energia e a reação lá em questão ocorre. Tá? Então veja bem, o ATP, que é essa molécula inteira aqui grandona, quando ela perde esse fosfato aqui, ela acaba virando uma molécula chamada de adenosina de fosfato, ou seja, composta de apenas 2 fosfatos, que é o que a gente abrevia aqui na sigla de ADP. Beleza? Então, o que acontece numa atividade metabólica? O ATP ele vai ser utilizado, tá? Nessa reação de quebra do fosfato, é sempre presente a ação da molécula de água, tá bom? Então a molécula de água ela vem, remove esse terceiro fosfato, ele se destaca da molécula e nessa quebra aqui de um fosfato com o outro, libera grande energia para alimentar reações químicas em questão. Tá? Então aqui a gente resume a reação química de uma molécula de ATP. A molécula de ATP, por hidrólise, ou seja, sob a ação da água, ela libera um fosfato e na sua estrutura sobra o ADP. Tá joia? Nessa liberação do fosfato, né, nessa quebra do terceiro fosfato, ocorre também uma liberação de energia para que a reação química ocorra. Esse processo aqui, então, é a atividade da molécula de ATP. Tá joia? Bom, pessoal, então para a gente encerrar o nosso vídeo aqui, eu vou passar algumas reações que demandam ATP. Ou seja, são reações que precisam da presença da molécula de ATP, que vai fornecer o seu fosfato e energia para que certas reações ocorram. Se você é aluno de ensino médio, não precisa se preocupar com essa figura aqui. Agora, quem é aluno de graduação, né, vai ter a disciplina de bioquímica e vai ter sim que estudar isso aqui passo a passo. Né? Essa figura aqui, ela trata, né, da glicólise, que é um evento bioquímico que ocorre no citoplasma da célula, na qual a glicose, frutose e galactose elas vão ser metabolizadas em piruvato, ou seu sinônimo ácido pirúvico. Bom, a glicose, gente, que é essa molécula aqui, quando ela vai entrar nesse fenômeno de glicólise, ela precisa ser fosforilada, ou seja, ela precisa receber um fosfato. Tá? E quando ela recebe esse fosfato, ela vira a molécula glicose 6-fosfato. Então veja bem, aqui está a glicose e aqui está a glicose 6-fosfato. Veja bem, ela recebeu um fosfato nesse carbono de número 6. Está aqui, tá joia? Posteriormente, a frutose 6-fosfato ela vai ser convertida em frutose 1,6-bifosfato. Então aqui está a representação da frutose 6-fosfato e aqui está a frutose 1,6-bifosfato. O que acontece daqui de cima para baixo? É que essa molécula aqui ela vai receber um fosfato nesse carbono número 1 aqui. Então, ó, o fosfato representado aqui pela letra P também. Tá joia? Então aqui são 2 exemplos de inúmeras reações químicas que demandam da presença de ATP. Beleza, gente? Espero que tenham gostado. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal.